Será que o estresse, o nervosismo, eles podem realmente afetar a saúde do seu intestino? E a má alimentação e o cigarro, além de prejudicar, assim, seu intestino, pode desencadear em doenças mais graves. E a gente já conversa daqui a pouquinho com o coloproctologista, Dr. Newton Luiz Gasparetti Júnior, que é da Vale Infusões. Mas antes de continuar o nosso bate-papo sobre saúde, tem um toque de saúde para você. Hoje, a cabeça junto com saúde, aliás, uma coisa não tem como se desligar da outra, né? Às vezes a gente pede um exame, o médico pediu um exame, aí você precisa de uma clínica que saiba lidar principalmente com a ansiedade, não é? Quem é que nunca abriu um exame aqui ou ficou ansioso antes de fazer esse exame? E você quer uma clínica que te respeite, uma clínica que seu médico indica e confia. Sabe aquela clínica que o médico tem liberdade para ligar e pedir seu exame até com urgência? Tipo, eu preciso para agora. Você encontra essa aqui em São José dos Campos, é a clínica da doutora Odivânia Moscogliato, é uma estrutura incrível, tão carinhosamente preparada para você. Dá uma olhada na imagem. Olha, todo mundo fica preocupado quando precisa de um exame. E você precisa de uma clínica que saiba lidar com essa sua ansiedade, não é mesmo? Você quer uma clínica que te respeite, uma clínica que seu médico indica e confia, uma clínica que ele tenha liberdade para ligar e até pedir o seu exame com urgência. E principalmente, você precisa de uma clínica que faça seu exame com muito, mas muito tempo sem correria e com muitos detalhes. Essa clínica é a clínica de ultrassom doutora Odivânia Moscogliato. Gente, ela não é uma clínica de radiologia. Essa é a diferença. É uma clínica super conceituada, há 15 anos, especializada em ultrassom. Nela você encontra 21 médicos ultrassonografistas. Imagina só, muitas vezes durante o exame, esses médicos chamam outros médicos dentro da sala para discutir especialmente o seu caso. E sempre que necessário, ele já entra em contato com o seu médico no momento do exame. E a clínica de ultrassom doutora Odivânia Moscogliato é linda, gente. Tem uma arquitetura moderna, internamente é super aconchegante e você já vê a diferença no momento em que entra. Desde as orquídeas, as recepcionistas uniformizadas, super sorridentes, bem treinadas, esperando para resolver o seu problema. Clínica de ultrassom doutora Odivânia Moscogliato, essa sim tem sensibilidade com a sua imagem. Um lugar de carinho para a sua saúde, né? Bom, eu tô com uma pergunta que eu vou segurar só um pouquinho, porque hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. E a gente sabe, e a gente fala tanto aqui no programa, e nunca vai se cansar, nunca, de falar sobre o cigarro, como ele prejudica a saúde. Mas será que o intestino, ele pode ser prejudicado pelo cigarro também ou não, doutor? Pode, com certeza. A gente está falando de doença inflamatória intestinal. Então, o que significa? São agressões que o intestino nosso sofra que levam a consequências. Principalmente, como você já pontuou, alimentação inadequada, dieta rica em agentes agressores como corantes, conservantes, enfim, a alimentação industrializada, tá certo? Alimentação pobre em fibras, no caso específico da doença de Crohn, o tabagismo piora a doença, ele deflagra a crise, o etilismo é uma das causas também. O estresse, indiscutivelmente, é um dos agentes causadores da doença, um dos agentes que deflagram, que iniciam a crise. Luquinha, a Vânia, que é de Taubaté, obrigada pela sua pergunta, viu, Vânia? Eu deixei no ar essa sua questão e a gente vai entender agora. Qual que é a diferença de colite para a doença de Crohn? Porque o filho da amiga dela, de 28 anos de idade, ele tinha doença de Crohn, morreu por conta disso, só que o tempo todo ele foi tratado como um paciente de colite. Qual que é a diferença desses sintomas? Solange, toda e qualquer inflamação do intestino é chamada, a princípio, de uma colite. Ela pode ser uma colite específica, que a gente está falando de doença de Crohn e retocolite, principalmente, ou as colites não específicas ou inespecíficas. Em até 10% dos casos de Crohn ou retocolite, a gente não consegue uma confirmação pela biópsia e acaba sendo tratado por um momento como uma colite indeterminada. Talvez seja o caso do filho da Vânia. Filho de uma amiga. E mata, né? Quer dizer, com certeza. Muitas vezes deve ter sido diagnosticado ou julgou-se tratar-se de uma colite, um caso mais leve, e infelizmente a evolução mostrou
esse probleminha, acontece. né? Bom, não vai sem a vontade de Deus, mas que é triste, né, Luquinha? Pois é, eu tô com uma pergunta aqui de Caraguatatuba, da Cássia. Eu vou pedir para a Gabi colocar pra gente e eu vou deixar no ar aqui para vocês, né? Ela disse que vai fazer uma polipectomia no dia 12 e quer saber sobre uma dieta, como é importante para esses exames. Mas aproveitar também no caso, ela disse que tem colite. Então, qual que são os cuidados de quem tem colite? E o doutor vai responder pra gente daqui a pouquinho. Bom, Luquinha, a gente está aqui, a gente deixou no começo do programa, né? Tem uma animação para entender como é que a retocolite aguda, como é que ela se forma aqui no organismo da gente. O doutor vai explicando, o doutor Gasparetti, por favor. Pode soltar, Gabi. A retocolite é uma doença inflamatória que acomete o intestino grosso, que é essa parte final do intestino, tá certo? Existe uma inflamação da mucosa, que é a camada interna de revestimento do intestino grosso. Isso é a retocolite, traçando um paralelo com a doença de Crohn, que a gente comentou no começo, são doenças primas. A diferença é que na doença de Crohn a inflamação não se restringe à mucosa, e que é a camada interna, e sim a todas as camadas. Afeta tudo. Afeta tudo. Aqui a gente está vendo uma mucosa com processo inflamatório, uma mucosa normal, e aqui a mucosa com todo o processo inflamatório. Como vocês vão olhando, ela vai tomando conta do intestino em sentido retrógrado, quer dizer, começa no reto e vai progredindo pelo intestino todo. E aqui uma imagem geral, o intestino grosso que a gente estava falando, e aqui o intestino fino. Normalmente, quantos metros de intestino o ser humano tem? O intestino fino, em torno de 6 metros. O intestino grosso, que é o cólon, 1 metro, 1,20 m. Tá certo? Uma grande diferenciação entre as doenças. São doenças que a gente falou como irmãs, porque tem muitos sintomas em comum. As causas são muito parecidas, são consideradas doenças autoimunes, ou seja, agressões, às vezes, do organismo contra ele mesmo. Tá certo? Uma grande diferença que a doença de Crohn, ela acomete todo o segmento do aparelho digestivo, e a retocolite só no final. Pensou tudo isso daqui acometido por uma grande inflamação, Luquinha? Muito trágico, né? Pois é, agora a gente comenta com você sobre o Andreas von Richthofen, o irmão de Susana von Richthofen, que foi internado na ala de psiquiatria do Hospital Municipal do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Segundo o boletim médico, ele foi levado ao hospital por policiais militares após invadir uma casa. Andreas estava dormindo no quintal da residência e apresentava diversos ferimentos pelo corpo. Suzane cumpre pena na prisão em Tremembé por mandar matar os pais em 2002. Muito triste o que acontece com esse jovem também. Tragédia com essa família, não? Tragédia mesmo, Solange. Bom, a gente conversa daqui a pouquinho então mais com o doutor sobre saúde, mas como é bom receber carinho de vocês aí de casa. E agora, com muito carinho, a gente agradece essa nossa ouvinte, é isso mesmo, ela não é telespectadora, é ouvinte, e a gente ama demais você, viu, minha linda? Oi, Sol, tudo bem? Eu sou ouvinte aqui, eu falo ouvinte porque eu não enxergo, sou deficiente visual. Eu gosto de ouvir seu programa e com o Luquinha juntos. Eu sou ouvinte todos os dias. Tchau, beijo.